Tentei, assim, resumir um pouquinho, porque senão chega aqui na hora da branca, a gente esquece de tudo, né? E, assim, como é um tema que os irmãos sabem, eu nunca falei, né, assim, na igreja, nunca testemunhei assim, né? E sobre o meu milagre, né? O Gabrielzinho. Então, assim, meu milagre, né? Promessa de Deus, que há 9 anos atrás, né, Deus usou a vida de um missionário para estar me trazendo a promessa que o Senhor ia me abençoar com um menino, né, com um filho. E assim, na hora, eu falei, ainda mais vamos ver se Deus vai me dar outro filho. Vou me proteger de tudo quanto é jeito, porque depois que eu ganhei a Camila, eu falei, eu não quero ter mais filho de jeito nenhum. Aí o pastor falou, não, irmã, só pode fazer o que for. Deus falou que vai te dar, e é no tempo dele, não é no seu. E ele vai cuidar dessa criança que ele vai te dar. Descanse seu coração. Aí eu fui embora e xinguei o pastor a noite inteira, nem dormi. Acabei com o culto, meu esposo estava lá, ele viu. Eu arrumei um escândalo na igreja, gente, porque a gravidez dela foi muito conturbada, então, assim, aconteceram muitas coisas e eu falava, nossa, nunca mais, não, é pra... né? E, assim, aí, depois, passou-se 1 mês, 2 meses, eu descansei o meu coração e falei, Senhor, me perdoa por aquele dia que eu irei, eu sei que eu pequei contra ti, e a promessa é do Senhor. Eu pedi perdão para o Senhor e falei que seja feita a tua vontade, não a minha. E passou, e foi passando um tempo, e a gente morava em Campo Belo. Aí, uns 4 anos, assim, eu sonhei numa casa, eu até comentei com meu marido. Aí, eu falei, a gente morava num lugar, e assim, a gente subia a escada, fazia assim, e a hora que eu entrava, tinha um quarto, e eu já dava de cara com um menininho no berço. Aí meu marido falou assim, acabou de comprar casa, onde você está vendo uma casa com escada, você está ficando louca. Aí eu falei, amém, e passou os anos, aí a gente veio para Pouso Alegre. E quando eu entrei na casa que a gente comprou, o Senhor me fez lembrar o sonho que eu tive lá atrás, porque a minha casa é exatamente assim. Sobe a escada, coisa, e o quarto. E passou um tempo, aí um pastor veio na minha casa e falou assim, irmã, a bênção do Senhor se cumpriu. Eu falei, que bênção do Senhor se cumpriu? E assim, ninguém sabia de nada. Eu falei, como assim a bênção do Senhor se cumpriu? Ele falou assim, tá aí já. Eu falei, que tá aí já o quê? Ele falou, a irmã já está esperando, a bênção já está a caminho. Aí eu olhei para o meu esposo, falei, nunca falou nada, ele nem sabe de nada. Falei, coisa da cabeça, e fiquei. Aí meu pai chegou em casa e falou assim, uai, Michele, você está diferente, você está grávida? Falei, não, pai, porque das outras 2, o meu pai bateu lá em mim, falou que eu estava grávida, eu estava grávida. Aí ele chegou, você está grávida? Eu falei, que estou grávida, pai, nada disso, estou grávida não. Aí, falou, vamos lá fazer o teste. Eu falei, não vou fazer teste, eu não estou grávida, eu sei que eu não estou grávida. Mas aí eles me deram o teste de presente, eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Aí todo mundo dormiu, eu falei, eu vou lá caladinha, vou lá no banheiro e faço. Eu saí do quarto, do lado do banheiro, fui lá, bem, acorda. Aí tá assim, o que foi? Eu tô assim, eu tô grávida, e agora? Eu tô assim, aí todo mundo, aí eu achei que estava todo mundo dormindo, veio todo mundo no quarto gritando e tal. Aí eu falei, nossa, como que é as coisas de Deus, né? Assim, nem até esqueci, aí o Senhor me fez relembrar, né? Mas aí, depois desse tudo, começou o sangramento. Eu falei, nossa, Senhor, agora que eu comecei, aceitei, eu sangrando. Aí a médica falou assim, a gente não vai interromper, você não vai usar remédio. Se for para você ter essa gravidez, ela vai, se não for... Eu falei, amém, então vou descansar no Senhor. Então, aí eu lembrei, né, que Deus me prometeu e que seria um milagre. E realmente foi um milagre. Venci a gestação, fiquei de repouso, quietinho. Aí eu entrei em trabalho de parto antes, né, comecei a sangrar na virada do ano.
que eu sangrava sangue puro, assim, de hemorragia. Aí eu fui para o hospital, falei, eu achei que eu tinha perdido ele. Eu falei, vou chegar lá, não tem neném mais, já morreu de tanto sangue que eu perdi. Aí cheguei lá, a médica falou assim, eu não posso fazer seu parto. Se eu fizer seu parto, morre você e o neném, porque ele é muito grande e não está na hora. Aí a gente ficou lá, só que ela viu que eu não ia aguentar segurar. Aí me deu uma injeção, fortaleceu o pulmão, e eu consegui segurar ele mais uma semana e foi o nascimento. Aí eu falei, amém, nasceu bonitinho, não precisou entubar, já saiu do hospital comigo. Aí com 15 dias, eu lá fui para casa da minha mãe, amamentando. A hora que eu olho o Gabriel, todo roxo. Eu olhei aquilo e saí correndo na rua, gritando. Lá na casa da minha mãe, a gente já saiu, foi para a avenida. Aí parou um homem na rua, pôs a gente no carro. E lá, assim, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. E já chegou no hospital, já estava todo mundo na porta, os médicos. E assim, foi falando com a gente no telefone. E ele só ia respirando porque ele foi de cabeça para baixo, da casa da minha mãe até no pronto-socorro. Ele estava preto, já não tinha mais nada, nos dedos roxos. Eu achei naquele momento mesmo que eu já tinha perdido ele. Aí o médico falou, mãezinha, a gente conseguiu reanimar, ele voltou. E olha para você ver, Deus prometeu lá atrás que ia cuidar, que era a promessa dele. Então assim, foi passando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, né? E assim, e realmente foi um milagre, realmente ele é um milagre, né? E como Deus falou que ia proteger, que ia cuidar e que seria dele, né? E realmente foi um milagre, né? E assim, aí depois, né, passando para a parte do desenvolvimento, aí eu fui vendo que assim, o Gabriel não desenvolvia igual as outras crianças. Eu falava, tem alguma coisa de diferente nele, porque eu já tinha outros 2 filhos, então foi mais fácil de eu perceber. Aí eu via, ele não ficava de bruços, ele era uma criança muito chorona, ficava só comigo, não aceitava mamadeira, bico, e assim, e foi desgastante porque ele não aceitava o colo do pai, não aceitava o colo dos irmãos, e era só comigo, só comigo, só comigo, só mamando, mamando, mamando. Então, aí eu falei assim, vou começar a procurar ajuda, e a pediatra falou assim, com um ano e pouquinho, ela falou assim, essa criança tem autismo. Nossa, a hora que ela falou para mim, eu queria voar nela. Eu falei, quem que ela pensa que ela é? Como é que ela fala assim? Ela falou, pode investigar, que não sei. E eu fui embora, contei para o Sandro, e o Sandro falou, não, ela não sabe o que ela está falando. E assim, a gente se ira, a primeira coisa, a gente se ira, é a da gente, né? Aí eu falei, não tem nada, essa mulher está doida, ela nem sabe o que ela está falando. Aí marcou a consulta com o neuro, saiu em 2021. Aí a gente fez vários exames, fez a ressonância, né? E assim, na ressonância, o médico chamou a gente, ele mostrou para mim e para o meu esposo. Ele falou assim, tá vendo isso daqui? Aí ele abriu a imagem assim, ó. Ele teve uma hemorragia cerebral e calcificou sozinho. Creio sozinho, entre aspas, porque quem calcificou isso foi Deus. Foi Deus que fez essa calcificação nele, e assim, a gente nem sabia que ele teve essa hemorragia. Aí ele falou assim, nossa, esse menino não ter morrido e não ter uma paralisia cerebral é coisa de Deus. Ele mesmo falou. Eu falei assim, louvado seja assim, Deus na hora me lembrou. Eu vou te dar, é a promessa, mas eu vou estar cuidando. Então, assim, aí o médico mostrou, né, que diante da gravidade, né, ou era para me ter perdido ele, ou ele ter dado uma paralisia cerebral, ficar, não desenvolver, ficar naquela coisa, né. Aí, realmente, foi a confirmação, né, do milagre. E, assim, de todo ano, a gente faz ressonância para ver, porque ficou muitos focos de sangue, tem, assim, muitos focos, só para ver se não está aumentando, se não está evoluindo, mas eu creio que está ali, está paralisado, porque o Senhor já fez por completo, né? Então, assim, de 3 para 4 anos, a gente recebeu, né, o diagnóstico do autismo, né, laudo confirmado, depois de vários exames, para comprovar se não tinha outras doenças,
porque assim, a parte da fala dele é muito comprometida, né? Era, né? Muito comprometida, a parte da escrita, ele não sabe pegar num lápis, colorir, ele tem todas essas dificuldades, né? E assim, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, naquela hora desabou tudo, que aí o médico falou que realmente era mesmo. E assim, na hora que ele estava falando, você fica meio aéreo, você não presta atenção em mais nada. A única coisa que você quer ir embora. Você quer ir embora dali, né? O meu marido ficou ali, tadinho, ele ficou sem, sabe, ele também paralisou, coisou, aí falei, não, vamos embora, a gente paralisou, falando, o doutor falando, o Sandro paralisou, e eu só queria sair dali, só queria chegar na minha casa, e segurei. Lá na hora, a minha reação foi essa, eu não sei falar para os irmãos certo, mas a hora que eu cheguei em casa, que assim, eu falei, Senhor, e agora? Que aí vem assim, aí você desaba, falei assim, e agora, o que vai ser, como que vai ser? Porque você escuta um falando uma coisa, outro falando uma coisa. Aí você fala, e agora? Agora é comigo, é eu e... Assim, aí vem o choro, o medo, a insegurança. E assim, a gente tem os nossos... Realmente, tem o nosso luto, né? Aí você passa por aquele luto, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém. Você não quer acreditar, você fala, não, está errado, não aceito, não é isso não. Vou procurar outro médico, porque aquele lá não está certo. Aí você vai no outro médico, confirma, aí você fala, aí você vem a parte da aceitação, né? Aí você aceita, aí depois você fala, nossa, então é assim, então vou aceitar. E vem a parte da adaptação, porque assim, sua vida faz um giro assim, né? É igual a Mila falou, mostrou aquele vídeo pra gente. Você planeja uma coisa e quando vê é totalmente fora, você não sabe nada, tudo novo. E assim, não tem como eu falar com meu filho é assim, o filho dela é assim, porque cada um é de um jeito. Não mexe, seu filho é assim, assim, assim. O seu é assim, 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 então você faz assim. Não, você tem que ir fazendo, né? Para ver o que vai dando certo, o que não der, tira, muda. E assim... vai indo, né? Mas assim, eu confesso para os irmãos que foi o pior dia da minha vida, os piores dias da minha vida, né? E depois, com o passar do tempo, aí vem a aceitação, você começa a entender que as peças vai encaixando, aí você fala, nossa, já estava ali, mas a gente não queria aceitar, já estava ali, mas a gente fechava os olhos, fingia que não estava vendo, né? E... aí você tem que reagir e falar, não, agora é nós e vamos lá, porque ele precisa da gente, né? Então você tem que pegar a força da onde você não tem e ir para o desenvolvimento dele, né? E com tudo isso que a gente passou em tão pouco tempo, a gente aprendeu muitas coisas. Nossa, ele não sabe o tanto que ele me ensina. Eu vou em lugar que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu vejo coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. Participa assim, quando a gente chega lá na paz, você vê aquelas mães, aquelas crianças assim, você fala, nossa, a realidade, porque a gente vê, ouvir falar é uma coisa, mas você tá lá, você vê aquilo, vê aquela rotina daquelas mães, todo dia a mesma coisa, você fala, nossa, a gente tem que aprender tanta coisa. E com tudo isso, né, eu comecei a ver as coisas com outros olhos. A gente vê as coisas com mais amor. A gente dá valor nos pequenos detalhes, né? E assim, cada conquista, cada coisa é uma gratificação, é um desenvolvimento. Aí você fala, nossa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, né? E assim, ver o Gabriel desenvolver, eu vejo o cuidado do Senhor. Porque diante de tudo, os irmãos... lembra como é que ele era? Gabriel era não verbal. Gabriel não falava nada. Assim, ele foi falar, ele estava com quase 6 anos. Ele foi chamar a mãe, ele estava com 5 anos e pouquinho que ele foi chamar eu. Então, assim, eu vejo o cuidado do Senhor, o tanto que ele está desenvolvendo.
sabe, ele interage com todo mundo, ele louva, ele toca, fala assim, nossa, é o Senhor mesmo, né? E assim, tudo, por mais assim, a nossa rotina é muito cansativa, é muito puxada, é muito sobrecarregada, mas é muito gratificante ver a conquista. Então, assim, a gente comemora cada desenvolvimento dele, a gente comemora, a gente participa, a gente incentiva, fala, nossa, o Gabriel fez isso, nossa, uma criança, ai, nossa, ele escovou o dente. Uma criança como, nossa, a mãe está feliz porque o menino escovou o dente. Mas para a gente, que não sabe nem pegar numa escova, é uma comemoração. O dia que ele comeu, levou a colher na boca, foram anos de terapia para ele fazer isso aqui. Agora ele come sozinho, ele se alimenta sozinho, né? E assim, eu agradeço a Deus, né, porque eu vejo Deus nos mínimos detalhes cuidando dele, da superação dele, né? E assim, eu vejo assim, sabe, eu só agradecer mesmo a Deus por tudo que ele está fazendo na vida do Gabriel, né? Porque hoje, Gabriel tem todas as terapias que ele precisa, todas as terapias ele faz. Então, ele faz psicopedagoga, ele faz TO, ele faz fono, a fisioterapia ele teve alta, né? Mas assim, aí entrou a natação para trabalhar mais os músculos. Então, ele faz terapia ABA. Então, assim, a nossa semana é corrida. A gente começa terapia às 7 horas da manhã e é todo dia. Todo dia a gente já está lá. E quando não tem terapia, ele fica em casa. Mas o que eu tenho hoje? Porque ele tem aquela rotina. Tudo dele, ele já sabe o que ele vai fazer, tudo no dia. Aí ele já quer saber de amanhã, ele quer saber de segunda, se deixar, quer saber de semana inteira. Aí eu tenho que falar, filho, calma, respira. Senão, porque se eu esquecer alguma coisa, eu não faço. E ele não faz, por quê? Não estava na minha rotina, você não me falou que tinha isso. Entendeu? Senão, você tem que pensar tudo que você fala, porque a gente esquece, mas ele não. Ele não esquece de uma vírgula da rotina. Então, assim, ele era não verbal, né, do nível 3. Agora ele já desceu de suporte. Ele está autista no nível 2 de suporte. Então, assim, agora ele é verbal, porque agora ele conversa. Ele está entendendo o que ele fala, ele está compreendendo o que ele fala. E eu creio, assim, que através das terapias, então, se alguma mãe que tem, corre atrás, gente, não deixa, porque assim, é para o desenvolvimento dele no futuro. O que você faz aqui agora é para ele no futuro, porque assim, a gente não sabe como vai ser, ninguém sabe, mas a sua parte você está fazendo, você está correndo atrás, e todo o seu esforço vai valer a pena. Esse sacrifício que você vai fazer vai valer a pena pelo seu filho, né? Aí você vai ver ele desenvolver, ele se socializando, né? E assim, a gente quase tem uma vida normal. A gente vai sair, Gabriel, hoje a gente vai no shopping, vai na loja, vai assim. Tudo que a gente vai fazer, tudo, a gente conversa com ele antes. Eu não tenho problema nenhum. Gabriel, você vai lá, ontem ele foi fazer a ressonância, ontem ele fez. Aí ontem ele nem precisou de sedação. Foi a primeira vez que ele fez sem sedação. Porque eu falei com ele, você vai chegar lá, você tem que dormir. Aí ele foi de pijama, levou o ursinho, chegou lá, o médico falou para ele, e aí, vamos fazer, vamos conversar. Porque assim, conversar, ele chega, tira sangue, Gabriel, você vai lá, você vai tirar sangue. Ele chega lá, faz assim com o bracinho, senta na cadeira, não dá um pio. Tira sangue, ontem fez a ressonância. Lá na Unimed todo mundo ficou feliz, nossa, ele fez. E assim, não deu um pingo de trabalho, nem a sedação precisou. Aí eu falei, o médico conseguiu fazer, fez os exames nele. Então, assim, é muito gratificante. Eu vejo que as terapias aqui na igreja, ele ama vir na igreja e quando está incomodando, ele pega, põe o abafador, louva ali e dá glória e participa do culto. Igual um dia, quando mudou a letra do telão, Jesus amado, com o telão, o menino não queria nem entrar na igreja. Ele não entrou na igreja. E o dia que a gente conseguiu pôr ele ficou o culto inteiro com o olho fechado. Ele não olhou no telão porque não era a letra. E eu falei, meu Deus, que não sei o quê. Ele falou assim, não é a letra está errada.
E antes, assim, que ele, não sei se o irmão reparou, ele ficava só ali, ó. Quando a coisa é por causa da letra. Ele falou, essa letra está errada, não é essa letra que tem. Aí quando começa, aí depois que arrumou a letra da igreja. Sentou como se nada tivesse acontecido. Vem, senta aqui, lê a letra e pronto. É uma coisa que você fala, gente, sabe, tem coisa que eu falo, meu Deus, como que faz? Aí até um dia as irmãs foram numa igreja que aí o Sandro veio com ele. Aí o Sandro falou assim, bem, ele ficou o culto inteiro sentado no meu colo, com as vistas para cá, ele não olhou para frente, porque não era a letra que ele estava acostumado a ver na igreja. Entendeu? Então, assim, aí a gente tem que estar igual foi ensinado, né, da inclusão, porque assim, a gente tem que estar preparado, porque há muitos preconceito hoje ainda. A gente vê muito preconceito, sabe, assim, e a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, a gente tem que ter compaixão, sabe, assim, ver, nossa, está passando isso, igual assim, sabe, tem preconceito na escola, infelizmente tem, as crianças se isolam porque não sabe brincar de forma assim, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado, a gente não é forte para tudo, mas você vai, toma um fôlego, né, para poder defender ele, porque assim, tem dia que a gente tá desanimado e você fala, nossa, não tá valendo nada que eu estou fazendo, mas ele vem com aquele abraço mais gostoso que ele tem, eu falo, é o Senhor que usa ele, aí ele me dá aquele abraço mais gostoso, aí eu falo, nossa, já recarregou minha energia, sabe assim, e ele é uma criança muito boazinha, nossa, ele é uma benção, ele é muito esperto, e assim, o que eu quero, né, falar que assim, não venha se isolar, sabe, não venha se afastar, sabe, tenta ter uma vida normal com o seu filho, conversa com ele, sabe, vai na igreja, vai passear, igual assim, a gente passeia, a gente tenta, o máximo que a gente pode estar fazendo com ele, a gente faz, a gente vai no shopping, a gente viaja, a gente vai para a praia, mas tudo conversado. E quando ele fala, vamos embora, que é isso, meu filho, 2 tempos, nem junta tudo e vai embora, antes que ele entre em crise. Se ele falar, vamos embora, se a gente ficar 1 segundo, aí dá B.O. Aí antes de dar o B.O., né, já junta tudo, vai embora, sai correndo. Igual assim, tem certas coisas que a gente não vai, porque já sabe que ele não vai adaptar. Igual quando assim, a gente vai lá na minha sogra, ele fica lá 5 minutos. Vambora. Não, mas você já... Vambora, que não sei o que, Gabriel quer ir embora. Vai, junta tudo doido, porque assim, a gente entendeu. E graças a Deus, meu esposo, é uma bênção na minha vida. Me ajuda muito, porque muitos pais, quando recebem o diagnóstico, a primeira coisa que faz, vai embora. Abandona a família. E assim, o meu esposo é muito parceiro. Nossa, me ajuda muito, divide muito quando eu estou sobrecarregada. Ele arruma a casa, faz comida, lava a roupa, faz tudo assim para me ajudar, porque assim, ele trabalha fora, brinca com o Gabriel, dá atenção que o Gabriel precisa, né? E assim, eu louvo muito a Deus pela vida dele, né? Porque ele está realmente lado a lado comigo, me ajuda, a gente está aprendendo junto, os meus filhos também compreendem, porque assim, querendo ou não, tem atenção mais pro petitinho, né? E porque tem dia que em casa é só o pai, tem dia que é um B.O. atrás do outro, e assim, eles compreendem, do jeito deles, eles levam, porque eu tenho ainda 2, tem um jovem e um adolescente em casa e uma criança, então você tem que estar bem assim, né? E assim, louvo a Deus pela a vida deles, porque ele entende que o pequeno tem dia que é só pela graça, quando ele pega aquela bateria, tem dia que ele toca aquilo o dia inteirinho. Mas eu sei que ele está se regulando. Aí ele fica lá e toca, tem dia que eu falo, meu Deus do céu, nem eu estou aguentando mais essa bateria, mas eu vejo a evolução dele, né? E assim, não fica com vergonha do filho de vocês, não fica com vergonha, porque do filho, do sobrinho, do neto, e oferece ajuda, não se isole não, oferece ajuda, sabe? Vai, busca, vai atrás, né? E não esqueça, porque assim, você não está sozinho, você prossiga, está cansada, respira e fala, peraí que eu tenho que ir, é eu e eu, né? Pois assim, o nosso maior motivo é os nossos filhos. Nós temos que buscar força neles, né? Para continuar. Porque na maioria das vezes é só nós e Deus. Não tem mais ninguém.
né? Porque tem família que afasta, não é todo mundo que entende, né? E assim, mas isso que venha a ser o suficiente, porque a nossa força vem de Deus, né? E a gente tem que ter essa certeza, que a gente é forte, mesmo nos dias em que a gente sente que é fraco, né? Aí vem Ele com amor e transforma, né? Porque eu falo que não é fácil, pois cada dia uma descoberta nova, cada dia vem um desafio, ele fica bom numa coisa, quando vê, atrapalha a outra, aí pega aquela coisa, dá certo, e quando vê, vem outra coisa, você fala, gente, mas é todo dia, é uma coisa diferente, né? É uma descoberta, e assim, que a gente venha viver o dia de hoje, celebrar cada conquista no dia de hoje, cada vitória no dia de hoje, né? Gabriel, uma criança, eu falo que ele é muito abençoado, que ele tem um dom que é o do amor, que eu falo, quando ele vê uma pessoa, que ele vê, ele bate o olho e fica olhando. Eu falei, o que foi, Gabriel? Aí que ele vai, chega e abraça a pessoa. Quantas pessoas, assim, com o abraço dele, já chorou, já foi lá, me agradeceu por ter deixado abraçar, que estava precisando daquele abraço. Um dia uma mãe virou para mim e falou assim, meu filho nunca me abraçou. Sabe assim, seu filho veio e me deu o abraço mais gostoso do mundo. Ele bate o olho, ele fica. Aí ele fala, aí lá vai abraçar alguém. E tem hora que eu tenho que segurar, porque qualquer um que passar também levo. Vai com todo mundo, né? E assim, é um amor puro, inocente. E quando ele gosta da pessoa, pode ter certeza que é de coração, aquele amor inocente mesmo, que não quer nada em troca, só quer estar ali, né? E assim, ele gosta, né, de abraçar, de beijar. E quando ele gosta, é porque ele sente bem com aquela pessoa, né? E assim, e porque tem pessoas que ele bate o olho, aí você fala, vai lá, Gabriel, cumprimentar. Não, ele não vai. Ele não vai. Tem gente, tem lugar que ele olha a pessoa assim, ele fecha o olho. Não, eu não posso ver aquela pessoa, eu não quero. Aí ele fecha, eu falo, Gabriel, não faz isso. Ele vai para a sacada, saia justo, irmãos. Sabe, quando ele não quer, não adianta, né? E assim, ele tem, né, as suas limitações. A escrita, igual eu falei para os irmãos, mas faz as terapias, mas já evoluiu muito, 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 muito. Igual participa do congresso aqui, junto com as outras crianças, é igual fala, nem parece que é autista, porque interage, imita, o que as meninas, as professoras estão fazendo, ele está fazendo também, né? E assim, na escola, a gente vê a evolução dele, já aprendeu a escrever, está aprendendo a colorir. Então, vale a pena cada esforço, cada sacrifício, né? E diante disso tudo, né, que eu aprendi, né, que o laudo, ele não é o fim, né? É um começo para uma superação. É entender que a vida, né, além do autismo, que a vida além do autismo e que tem vida além do diagnóstico. Então, isso é só um meio de você evoluir a criança, né? O autismo não é um ponto final na vida de ninguém. É uma vírgula, você para, respira, ajusta e continua, né? Então, assim, diante disso tudo, eu aprendi e aprendo a cada dia mais, né, com o Gabriel, com a sua pureza, que os autistas, eles são muito inocentes, que têm um amor puro, não tem maldade. E com isso tudo, assim, ele me ensinou a ser uma pessoa mais humilde, a ser uma pessoa mais amorosa, a ser uma pessoa mais paciente, sabe, assim, a olhar as pessoas com outros olhos, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, se colocar no lugar das outras pessoas. E através disso tudo, eu e meu esposo, a gente aprende junto. Cada dia é uma descoberta nova, cada vitória é uma comemoração junta. E assim, a gente está junto nessa, não sabemos nada, estamos aprendendo, né? Porque cada dia é um quebra-cabeça. Cada dia a gente vai montando esse quebra-cabeça, mas com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho,
sabe, assim, o Gabriel é muito amado, sabe, assim, os meus pais também, muito parceiro, sempre que pode, tá junto. A minha mãe falou assim, Michele, depois do diagnóstico do Gabriel, eu comecei a ver as crianças com outros olhos, eu comecei a ter mais antipatia, eu comecei a me pôr no lugar das outras pessoas. Então, assim, isso serviu para a gente aprender, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, que vem a gente colocar em prática mesmo, né? Porque vai ser muito gratificante na vida, as mãezinhas que têm os filhos, que já são laudados, que ainda não é laudado, corre atrás, procura, não deixa não, porque toda evolução é para o bem deles, né? Tudo que a gente está fazendo aqui hoje é para o bem deles, para eles saber lá na frente, né? Então, era isso que eu queria passar para os irmãos. Se eu me embaralhei assim, é porque a gente fica meio com vergonha, né? Que assim, falar nessa parte mexe com a gente, né? Eu achei que eu nem ia conseguir falar, né? Achei que eu nem ia conseguir, porque assim, mexe com a gente, sabe? É uma parte que a gente não fica falando muito, que a gente se reserva mais, né? Mas assim, então foi isso, a gente passa por tudo, mas tá lá, tá lutando, tá ajudando, tá levando ele nos lugares, ver o tanto que está desenvolvendo, tá evoluindo, tá crescendo. E mais uma vez, né, igual eu falo para meu esposo em casa, obrigado por ele estar do meu lado, obrigado por estar aprendendo junto comigo, né? E assim, eu falo, Gabriel tem o privilégio de ter os pais lado a lado, porque na maioria das vezes é só a mãe que está lá, a mãe que coisa, a mãe que fica sobrecarregada, né? Então, é isso que eu queria passar, e desde já eu agradeço, né? E volto para a missionária Eliane.